A igreja cristã vive o tempo da Epifania. É hora de mostrar Jesus, a luz do mundo, e que pelo testemunho e pelo ensino da palavra, Jesus brilhe na vida de todos. Mas Jesus também brilha na vida das pessoas, não só através de nossas palavras e proclamação, mas também muito, especialmente a partir de nossas atitudes. Por isso, o tempo que nós vivemos, tempo de final de um ano, início de um novo ano, tempo da Epifania, é tempo também de analisar nossas atitudes. Sabem, é muito legal esse tempo de passagem de ano, porque é uma oportunidade especial para estabelecer metas, para analisar o que passou e projetar novas atitudes. É claro que essa história de estabelecer metas para muitos é brincadeira, e por isso estabelecem as mais absurdas metas, mas para muitos isso é coisa séria. E como isso é para você? Já estabeleceu suas metas para 2022? Na verdade, o início do ano coloca diante de nós uma página em branco, para nós lá anotarmos o que queremos fazer, o que não queremos fazer, que atitudes queremos tomar. Por isso, esse momento é importante, quero lhe incentivar a fazer isso. Eu fui à internet, fui pesquisar no Google para ver o que está sendo sugerido como meta para este novo ano. E aparecem muitas coisas interessantes. Muitas pessoas postam suas metas para 2022. Copiei as metas de uma pessoa assim aleatoriamente. E essa pessoa colocou 10 alvos, 10 metas para 2022. Vou ler rapidamente. Primeiro, vou ter uma alimentação saudável e fazer exercícios físicos. Segundo, quero ler mais livros e me desconectar um pouco das redes sociais. Quero doar sangue. Quarto, quero me organizar financeiramente. 5, quero pagar minhas dívidas. Sexto, quero ler mais. 7, quero me arriscar mais, ou seja, quero ter altos sonhos. 8, quero abrir o meu próprio negócio. 9, quero planejar a viagem dos sonhos. 10, quero fazer um investimento para o futuro. Sem dúvida, metas como estas são importantes para organizar a nossa vida, especialmente pensando no futuro, pensando no amanhã. E tem algumas metas muito interessantes. Pois bem, se você está disposto a anotar suas metas para 2022, eu quero acrescentar mais uma. E é uma meta que você não vai encontrar na internet, não vai encontrar no Google. Até porque é uma meta proposta pelo próprio Deus. Uma meta que vale não só para um ano, mas uma meta que precisa ser estabelecida para a vida toda e renovada dia a dia. Que meta é essa? A Escritura Sagrada nos lembra: lutar contra o pecado, dominar o pecado, viver uma nova vida, não permitir que o pecado domine em nossa vida. Esta é a meta de Deus para você neste novo ano. Anote-a. Qual é a base bíblica que temos para isso? Bem, em Romanos capítulo 6, o apóstolo faz uma afirmação muito significativa. E lá nós encontramos esta meta. Na verdade, toda a epístola de Paulo aos Romanos gira em torno disso. Porque através do apóstolo, Deus nos lembra que ele aceita o ser humano por causa da fé que ele tem em Jesus. Romanos 5:1 diz assim: justificados pela fé, temos paz com Deus. Declarados justos por causa da fé, estamos em paz com Deus. Deus está em paz conosco.
Há outros textos das epístolas que estão em harmonia com esta afirmação, como por exemplo Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não é resultado das obras. Porém, esta declaração, ela levou e ainda leva muita gente a dizer o seguinte: se Deus me aceita pela fé, se Deus me aceita pelo fato de eu crer em Jesus, confiar na sua morte redentora e na sua ressurreição em lugar de todos, então eu vou viver de qualquer jeito, porque basta ter fé, porque Deus vai me aceitar pela fé e não pelas minhas obras. Essa argumentação já existia no tempo do apóstolo Paulo, o que fez com que ele perguntasse lá aos cristãos de Roma: será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? A pergunta do apóstolo é mais ou menos assim: se nós conhecemos a graça de Deus, se conhecemos o amor de Deus, que castigou o seu próprio Filho em lugar de todos os seres humanos, se conhecemos o amor de Deus que nos aceita porque nós confiamos em Jesus, será que nós vamos continuar vivendo de qualquer jeito? Será que nós vamos nos acomodar ao pecado? Irmãs e irmãos, não tem como negar, o pecado ainda faz parte da nossa vida. Ele ainda está presente no nosso dia a dia. Nas nossas palavras, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos e nos nossos desejos. Na carta aos Hebreus, o apóstolo chega a usar a expressão de que o pecado está grudado em nós. Orientando-nos sobre a luta contra o pecado, o apóstolo escreve assim: livremo-nos do pecado que tão firmemente se apega a nós. Ele se apega a nós, está grudado em nós. E nessa mesma carta aos Romanos, que nós temos diante de nós, Paulo fala de que o pecado habita no ser humano. E ele escreve lá em Romanos 7, versos 18 a 20, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Porque querer fazer o bem está em mim, não porém o realizá-lo. E quando eu quero fazer o bem, escreve o apóstolo, eu vejo que o pecado habita em mim. Sim, o pecado aparece em nossas vidas. Repito, se mostra em nossas palavras, em nossas atitudes, apesar de sermos cristãos. E aí vem a pergunta, o que fazer? Vamos deixar como está? Cada um vive do jeito que quer, cada um faz suas leis, cada um vive de acordo com o que ele acha certo ou errado? O apóstolo afirma enfaticamente, de modo nenhum, de jeito nenhum. O cristão não vive de qualquer modo. Porque o apóstolo, na continuação, faz a pergunta: como vamos ainda viver no pecado se já morremos para o pecado? Aí tem um fato novo. Como vamos ainda viver no pecado se já morremos para o pecado? E o apóstolo explica isso. Quando nós fomos batizados em Cristo, nós morremos com Cristo e renascemos com Jesus Cristo para uma nova vida. Morremos com Cristo para o pecado e renascemos com Ele para uma nova vida. No batismo nós fomos unidos com Cristo. Fomos unidos na sua morte pelo pecado e fomos unidos na sua ressurreição para uma nova vida. Por isso agora o apóstolo termina essa exortação dizendo: considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Bom, em Romanos capítulo 6, no verso 12, agora vem a atitude que Deus recomenda para cada cristão.
Lá está escrito assim: portanto, não permitam que o pecado reine no vosso corpo. Eu repito, não permitam que o pecado reine no vosso corpo. Isso exige fé, sem dúvida. Isso significa ou exige estar firmado em Jesus, conforme as palavras do nosso lema, firmados em Cristo. Mas isso também exige atitudes. Isso exige determinação, isso envolve luta. O cristão precisa se propor a isso. O cristão precisa estabelecer essa meta de não permitir que o pecado domine o seu viver, que ele domine seus pensamentos, suas palavras e suas atitudes. Martinho Lutero usou uma outra figura. Ele usou aquela figura do afogar o velho homem para que o novo homem apareça cada vez mais. E Lutero lembra que a nossa natureza pecaminosa é como um velho homem que habita em nós. E a nova vida que nós temos pela fé em Jesus, que foi criada em nós pelo Espírito Santo no batismo e na palavra, esta nova vida ele chama de novo homem. E por isso Lutero diz que nós devemos diariamente afogar este velho homem, esta natureza pecaminosa, lutar contra o pecado para que a nova vida apareça dia a dia, cada vez mais. Mas será que realmente o pecado ainda está presente em nossa vida? Se nós fomos batizados em nome de Jesus, se o Espírito Santo habita em nós, será que o pecado realmente ainda está presente? Há os que entendem que não, mas é importante deixarmos Deus falar sobre este assunto. E Deus nos fala, como por exemplo, na Epístola aos Gálatas, capítulo 5. Lá nós temos uma palavra bem esclarecedora, porque o apóstolo fala das obras da carne e dos frutos do Espírito. O que vem a ser isto? Ele fala daquilo que é natural do ser humano pecador. As obras que naturalmente se fazem sentir na vida dele. Mas ele também fala daquilo que o Espírito Santo produz na vida dos cristãos. Quando ele fala das obras da carne, da natureza pecaminosa, ele cita, elas são inveja, desunião, acessos de raiva, brigas, ciumeiras, ações indecentes, imoralidade sexual, bebedeiras e muitas outras coisas. Você sente isso também na sua vida? São manifestações de que o pecado está presente na nossa vida. Mas, por outro lado, o apóstolo aponta para os frutos que o Espírito Santo produz na vida do cristão. E aí ele relaciona amor, alegria, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São atitudes ou ações, frutos que o Espírito Santo produz. Então, irmãos e irmãos, resta responder uma pergunta. Como lutar contra o pecado para que as obras da carne não apareçam mais do que os frutos do Espírito? Para que as obras da carne sejam sufocadas, para que a nova vida em Cristo apareça mais? O apóstolo também nos dá a dica, na mesma epístola aos Gálatas, capítulo 5, ele escreve assim, que o Espírito de Deus que nos deu a vida, também controle a nossa vida. Esse é o ponto, que o Espírito Santo esteja no controle de nossas vidas. E na carta de Paulo aos Efésios 5,18, está escrito assim, encham-se do Espírito Santo. A pergunta é como? E aí nós temos que lembrar que Deus Espírito Santo age, trabalha na vida humana através de meios. E estes meios são conhecidos, a palavra de Deus e os sacramentos do batismo e da Santa Ceia.
Por estes meios, o Espírito Santo trabalha na vida dos cristãos. É por isso que eles precisam estabelecer metas que incluam a palavra de Deus e os sacramentos na sua vida. E aí, irmãs e irmãos, eu diria assim, que você pode estabelecer algumas metas bem objetivas nesse particular. Como, por exemplo, eu vou ler a palavra de Deus todo dia. Eu vou achar um momento para ler um capítulo do Evangelho ou 2, mas eu vou me organizar. Uma outra meta poderia ser: eu vou fazer a minha devoção diariamente, eu vou orar diariamente. Eu tenho o Castelo Forte, 5 minutos com Jesus, vou fazer minha devoção. Terceiro, eu vou participar dos cultos semanais, quer presencialmente aqui na igreja ou pelas redes sociais. Uma quarta meta poderia ser o seguinte: eu vou relembrar os mandamentos de Deus. Porque com o passar dos anos a gente vai se esquecendo dos mandamentos de Deus. E os mandamentos de Deus são fundamentais na luta contra o pecado, para derrotar o mal que quer dominar a nossa vida. Uma quinta meta poderia ser: eu vou falar mais do amor de Deus. Porque quando a gente passa a falar do amor de Deus, é porque o amor de Deus está bem estabelecido e enraizado em nosso viver. E assim o Espírito Santo vai guiando o nosso viver. E a nova vida vai aparecendo cada vez mais. E assim, orientados pelo Espírito Santo, também podemos estabelecer outras metas, acrescentar outras metas, como por exemplo, eu quero controlar a raiva, não deixar que a raiva me domine. É uma meta importante. Ou então, eu quero compreender mais as pessoas e julgá-las menos. Que meta importante. Ou eu quero ouvir mais as pessoas, escutá-las mais. Ou ainda, eu quero servir mais ao meu Deus, servindo o meu próximo. Ou ainda, eu quero estar mais em comunhão, mais junto com os irmãos e irmãs na fé, para me animar e me encorajar mutuamente. E por aí adiante, por aí afora. Sim, estabeleça algumas metas, elas serão muito importantes. E quando você chegar no final do ano, pela graça de Deus, você poderá avaliá-las. Né? Como foi o teu desempenho, como você viveu, como você agiu. Para terminar, quero ainda dizer duas coisas. Uma, a luta contra o pecado já tem um vencedor. É muito importante. Na luta contra o pecado, nós já sabemos que seremos vitoriosos, porque Cristo venceu o pecado. Lembre disso. E quem é de Cristo, esse é vencedor sobre o pecado. Então nós entramos numa luta certos da vitória, porque Cristo venceu. Mas agora eu termino com o segundo ponto. O apóstolo Paulo falou das suas metas e ele também avaliou as suas metas. É muito interessante ouvir o que o apóstolo escreveu. Em Filipenses capítulo 3, versos 12 a 14, o apóstolo faz uma análise e ele projeta. Ele escreve assim: não estou querendo, vou ler textualmente, não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero, ou que já fiquei perfeito. Não estou dizendo isso, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso fui conquistado por Cristo. Há uma meta, né? Há uma meta. Paulo diz, não cheguei na perfeição, mas ele tem sua meta bem definida. Verso 13, é claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa faço, esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está diante de mim. O que passou, passou, mas eu continuo olhando, avançando para o que está diante de mim, para a meta. Ele diz, corro diretamente para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Que prêmio é esse? Qual é a meta dele? Esse prêmio é a nova vida para a qual
Deus me chamou por meio de Jesus Cristo. E a nova vida que nós temos, dádiva de Deus, que recebemos no batismo e na palavra, já é uma realidade aqui. E esse é o desafio, lutar contra o pecado, vencer o pecado para que esta nova vida apareça mais e mais. E ela será plena na eternidade. Não deixe de incluir esta meta na sua lista. Amém? Abençoado 2022.